Convoco o vereador Milton Vieira Filho para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereadora Amélia Naomi, Carlos Abranches, Zé Luiz, Roberto do Eleven, Tomás Henrique, Milton Vieira Filho, Fernando Petiti, Gilson Campos, Sérgio Camargo, Sena e Rafael Pascucci. Havendo um número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 48ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais, as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Questão de ordem, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos. Senhor presidente, mais uma vez nesses microfones, para agradecer ao prefeito Anderson Farias, agradecer o secretário Bruno Santos e todos os funcionários da Regional Norte. Nós hoje iniciamos mais uma rua na nossa região, Boquirinha 2, Rua 5. Dignidade para aquela população. E isso não seria possível, vereador Zé Luiz, líder, se não fosse a sensibilidade do governo municipal de entender que agora Zona Norte tem vereador. Suspenderemos a sessão por algum instante para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde aos senhores vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, também pelas redes sociais. Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos, votação em bloco. Senhor presidente, gostaria de registrar aqui e ao mesmo tempo, aí depois ver com a mesa diretora qual é o processo legislativo adequado. Vossa Excelência fez a moção de número 291/2025, que manifesta votos de louvor em comemoração aos 55 anos de fundação da Convenção do Ministro das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e outros, Comadesp. Me desculpa aqui que eu até travei a língua aqui para falar uma parte. Mas para dizer da importância dessa moção, nós temos várias pessoas aqui que estão até na sessão de Câmara acompanhando essa votação, e creio, senhor presidente, que merece um discurso de Vossa Excelência, uma manifestação de Vossa Excelência, porque a moção ela é de alta relevância. 55 anos, vereador Gilson, né? Uma entidade completar. Então, isso é muito, muito bacana. O vereador Marcelo Garcia também, que é evangélico dessa casa, pode discorrer até melhor do que eu, mas que Vossa Excelência faça uma parte nessa moção para que a gente possa saudar as pessoas que estão aqui no plenário hoje. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhuma votação contrária, está aprovada por unanimidade. Questão de ordem, o vereador Marcelo Garcia. Senhor presidente, quero aqui pedir um minuto de silêncio a favor de Letícia Júlia. Eu acho que o microfone do vereador está baixo, por favor. Som. Pronto. Senhor presidente, quero aqui pedir um minuto de silêncio em favor de Letícia Júlia da Cunha, filha do Alexandre da Farmácia, todos aqui conhecem, presidente do meu partido, já no PTB, PRD, e na data de hoje, a nossa cidade de São José dos Campos foi surpreendida com a partida precoce da jovem e promissora escritora. Letícia era uma estrela em ascensão na literatura nacional. Seu primeiro livro, Florescer do Destino, vendeu todos os exemplares e garantiu para ela o prêmio de autora revelação da editora Freud, responsável pelas publicações. Meus sentimentos à família pela dolorosa perda, em especial Alexandre da Farmácia, já citado aqui, uma situação
que deve estar causando para ele muita dor, mas que o Espírito de Deus esteja consolando ele e todos os familiares. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilson Campos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras. O que me traz também nesse microfone no dia de hoje é também pedir um minuto de silêncio para a Letícia Júlia da Cunha, a filha do nosso presidente do PRD, Alexandre da Farmácia, né, que foi vereador por vários mandatos aqui nessa casa, e hoje nos deparamos com essa triste notícia, né, do seu falecimento. Ela que é escritora, ela teve a grande revelação, né, esgotou os livros na Bienal de São Paulo, do Rio de Janeiro, e estava agora prestes a fazer o lançamento do seu novo livro, que aconteceria agora no mês de outubro, que vai acontecer no mês de outubro, lá em Recife, e ela tinha tudo aí para ser uma grande escritora aqui do nosso país, mas infelizmente ocorreu essa fatalidade. Então, que Deus possa confortar a família neste momento de tristeza e de luto. Tá bom? Questão de ordem, vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, boa tarde. Eu quero pedir também um minuto de silêncio por Matheus Quioche Taquei da Silva e Jordana Kelly Donizete. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naor. Senhor presidente, para me somar às falas dos vereadores, essa casa, Zé Luiz, tem a imagem dessa jovem aqui nessa casa por diversas vezes. Então, o luto também é daqueles que, nessa casa, independente de partido político, sabe da dor da perda. Então, vereador Roberto Delevin, contem com a nossa solidariedade e com a nossa tristeza de ver uma jovem que frequentou essa casa e que partiu. Com certeza, vereadora. Todo mundo aqui está sentido com esse episódio e tem aqui nossos sentimentos, a família, né? Eu nunca passei por isso, pretendo nunca passar, mas Deus conforte o coração dos familiares. Questão de ordem, o vereador Fernando Petit. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Também me somar à fala do vereador Marcelo, vereador Gilson, vereadora Amélia Naomi. Deixar meu abraço aqui ao Alexandre da Farmácia, né, que sempre, desde a época do meu pai, tenho amizade com o Alexandre, né, foi vereador junto com meu pai, também estive ao lado do Alexandre aqui na Câmara Municipal, e eu tinha um bom contato com ele, né, sempre conversando, sempre abrindo as portas, né, ali da política, né, da rádio. Eu fiquei sabendo logo cedo, né, do acontecido, falei com o Gledson, né, também mandando um abraço para o Alexandre, deixar aqui os sentimentos para toda a família. Questão de ordem, vereador Gilson Campos. Presidente, também deixo aqui um abraço ao Alexandre da Farmácia aí por esse momento difícil. Ele, a família, os amigos todos estão passando. Também não posso deixar de registrar, presidente. Desculpa, Cisne Campos. Já estão tanto Campos aqui, o Gilson Campos, Cisne Campos. Me perdoa, vereador. Tranquilo, presidente. Também registrar aqui, solicito um minuto de silêncio pelo falecimento do Carlos Eduardo, filho da minha amiga Maura, comerciante do Jardim das Indústrias, que foi brutalmente assassinado nesse final de semana, na estrada lá do Pagador de Andrade, em Jacareí. Comoveu toda a família, todos os amigos. A nossa cidade está em choque por esse homicídio, né, esse assassinato lá que aconteceu. Então, solicito um minuto de silêncio também. Questão de ordem, vereador Carlos Abrantes. Nós nos comovemos aqui quando falamos, presidente, de alegria, de felicidade, de visitas ilustres que chegam até nós. Isso nos chama a atenção pela felicidade, mas também nos comovemos pela dor. E quando vemos as razões dessa dor tocarem as famílias, abalarem a estrutura e o equilíbrio das famílias, a gente sofre junto. Amanhã é o Dia Mundial de Conscientização contra o Suicídio. É por isso que o mês de setembro é considerado o chamado mês amarelo. O setembro amarelo é um momento de alerta. É no amarelo que você fica em alerta se vai ou não. Então, é uma hora de alerta. Amanhã, às 7h30 da noite, eu terei a oportunidade, como psicanalista, vereador ou vereador psicanalista, a gente vai fazer uma reflexão numa live na minha página com o psicólogo e psicanalista João Paulo Kotzen, para falar exatamente sobre a família.
É dentro da família que a gente cria as estruturas de segurança do jovem que se sente, às vezes, invadido pelo mundo através de uma rede social. Nós vamos falar sobre isso e sugerir critérios de proteção emocional, afetiva, espiritual, mental, para que a gente possa contribuir. Esse é um mês importante de nós trabalharmos como vereadores, esta casa, trabalhar com segurança, ajudar na segurança da família. Porque o nosso discurso sai de São José dos Campos e vai pelos corações espalhados por aí. Amanhã, 19h30, então, na minha página no Instagram, vamos bater um papo a respeito disso e deixar sugestões, reconhecendo a importância de nós evitarmos que o suicídio leve a vida de jovens que têm um futuro pela frente. Obrigado. Questão de ordem, vereador Gilson Campos. Presidente, também aproveitar aqui, né, solicitar um minuto de silêncio para o Carlos Eduardo de Faria César, ele que é neto do seu Pedro Vitor e da dona Leonídia, lá da paróquia Coração de Jesus. Também ficamos aí estarrecidos com a brutalidade desse crime, né? E que Deus possa consolar a família nesse momento de luta e de dor, tá bom? Questão de ordem, vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, queria que o representante da prefeitura, que está aqui, mandasse para o secretário de saúde um alerta. Essa semana, eles fizeram a pulverização de produtos químicos na região, ali na região do centro, e, infelizmente, a prefeitura antigamente avisava, alertava para os munícipes, porque essa pulverização pode matar os animais, né? Uma vez que eles pulverizaram, tem água de cachorro, né? Mesmo criança pequena, se tiver do lado de fora, né? Então, são produtos químicos muito pesados e, infelizmente, a prefeitura não avisou, fez essa pulverização e gerou uma crítica muito grande daqueles que têm animais. Então, peço aí que seja feito com cautela, é importante que faça, não estou, né, questionando, mas que seja avisado, porque teve uma casa que pulverizaram pelo muro, né, e tinha cachorros, né, tinha canil ali, e infelizmente pode levar à morte desses animais. Então, que tenha mais cuidado e que seja feito como era o processo anterior. Então, esse é o nosso pedido. Questão de ordem, vereador Gilson Campos. Presidente, aproveitar nesse momento, gostaria que o Beto colocasse para a gente ali na tela, se estiver pronto. No domingo, né, dia 7 de setembro, foi um dia muito importante para nós católicos, né? 2 novos santos para a nossa igreja. O primeiro aí, né, o jovem italiano conhecido como o padroeiro da internet, desde pequeno demonstrava profunda fé, usava seu talento com tecnologia para criar um site catalogando milagres eucarísticos pelo mundo. Participava diariamente da missa e rezava o terço, e usava a internet como ferramenta de evangelização. Faleceu de leucemia em 2006, oferecendo seu sofrimento a Deus, e o seu lema era: a Eucaristia é a minha entrada para o céu. Então, São Carlo Acutis foi aí canonizado pela igreja no domingo, um jovem que dedicou a sua vida à evangelização através da internet, como o Papa dizia, né, os santos de calça jeans, um jovem de 15 anos que hoje está sendo também influência para todo o nosso mundo, né, para todos os países, aí, para todos os jovens. E também, agora o Jorge, São Pierre George Frassati, né, que eu tomo a liberdade de falar São Confrade Pierre George Frassati, porque ele era um vicentino também, né? Para nós, da família vicentina, a emoção ainda é maior. Pierre George Frassati era conhecido como gigante da caridade e padroeiro da juventude vicentina. Nasceu em Turim em 1901, Frassati encontrou na Sociedade de São Vicente de Paulo um caminho concreto para viver o Evangelho. Visitava famílias pobres, ajudava com alimentos, remédios e, sobretudo, com sua presença amiga. Seu lema era: rumo ao alto.
e hoje inspira jovens vicentinos em todo o mundo a buscar a santidade na vida cotidiana. Então, mais um jovem, né, porque também faleceu aí o Carlos Acutis, ele faleceu com 15 anos, e o Frassati com 24 anos. Né? Então, que a nossa igreja possa aí pedir sempre a intercessão dos dois santos novos que a Igreja Católica tem, que a juventude possa se inspirar nos seus exemplos de trabalho, fazendo o bem e a caridade a quem precisa. Muito obrigado. Questão de ordem, a vereadora Amélia Nobre. Senhor presidente, para registrar que tem um grande painel aqui, chega de impostos, diga não ao aumento do IPTU, ITBI, taxa de lixo, luz e segurança. Eu quero aproveitar e ler aqui algumas emendas, que eu fiz várias, mas registrar que eu fiz uma emenda pedindo parcelamento do ITBI sem juros e até em 10 vezes. Fiz uma emenda pedindo que a coleta de lixo, a isenção para os aposentados. Também em relação aos bairros que têm laudênio, como é o Morumbi, a diminuição do ITBI para os bairros que pagam laudênio, porque tem a duplicidade de aumento. E, além disso, também o projeto que coloca a isenção de IPTU para os aposentados que têm o apartamento padrão 2, porque no governo, quando o prefeito foi o Felício, ele colocou o padrão 1 e limitou, inclusive, aos salários. Isso tirou muitos aposentados deste pedido, desse direito de isenção. E colocar também os 5% de IPTU para quem tem telhado verde, como foi a sugestão da ambientalista, cientista Luciana Gatti. Questão de ordem, vereador Sena. Presidente, também queria aqui deixar as minhas condolências ao Alexandre da Farmácia, ex-vereador, que foi uma grande liderança também na nossa cidade, né, pela perca da sua filha, Letícia, que significa alegria, né, e ficam aí os meus sentimentos a toda a família. Quero aproveitar aqui, presidente, e dizer que eu fiz um requerimento ao Renato, presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, e quero colocar aqui a minha equipe, o meu gabinete à disposição do Renato, à disposição do comitê, para que a gente faça, juntamente com os demais vereadores, uma comitiva junto com o comitê para a gente fazer uma vistoria ao longo do Rio Paraíba do Sul, em especial ali próximo da Via Cambuí, que tem ali algumas denúncias chegando ao nosso gabinete, de esgoto a céu aberto sendo desembocado diretamente a Via Cambuí ali. Então, a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente, precisamos cuidar das nossas águas, precisamos cuidar dos a nossa riqueza natural. Então, eu fiz aqui esse requerimento, colocando o meu gabinete à disposição do Renato, e peço também que a gente tenha um retorno breve para que a gente possa fazer e propor políticas públicas que possa sanar essa irregularidade de esgoto a céu aberto aí na Via Cambuí. Obrigado, presidente. Passaremos agora ao momento de votação. Solicito que nos termos regimentais os votos das abstenções sejam registrados no microfone antes do início de cada votação. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, vereador Carlos Abranches. Eu quero aproveitar e informar aqui ao vereador Sena, dentro dessa preocupação da preservação aí das nascentes, das águas, sobretudo do Rio Paraíba, a Frente Parlamentar tem cuidado, voltada para isso, tem cuidado desse assunto e uma coisa importante, nós procuramos a CETESB a respeito desse problema próximo à Via Cambuí, falaram de uma cachoeira que estava vazando lá, a CETESB procurou a Sabesp e o problema já foi sanado. Viu, vereador? Importante que o problema já foi sanado, então essa informação é importante para a gente ficar tranquilo em relação a isso. O que não isenta da necessidade de fazermos uma vistoria para ver a qualidade do atendimento e das águas, da preservação da água na nossa região, tá bom? Alô, é isso, presidente, obrigado. Em votação, as atas das sessões realizadas nos dias 28 de agosto de 2025, a 45ª sessão ordinária, 2 de setembro de 2025, a 46ª sessão ordinária,
Aberta a votação. Concedo ao vereador Cláudio Apolinário, conforme o regulamento desta casa, o tempo adicional de 3 minutos para registrar o seu voto.
Declaro que o vereador Cláudio Apolinário não esteve presente no momento da votação, sendo, portanto, nos termos do artigo 87, parágrafo 3º do Regimento Interno, considerado faltoso à sessão. Informe que ainda os processos a serem votados de sua autoria estão automaticamente adiados para a próxima sessão do expediente, nos termos de artigo 1º da Resolução número 14 de 89. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Hoje eu tenho a honra de parabenizar a Comadesp, a Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo e outros, que celebra os seus 55º ano de fundação, de trajetória no ministério, assembleando a obra evangelística. Atualmente, a Comadesp congrega mais de 100 ministérios, tendo em seu quadro de filiados mais de 2.000 ministros. Fundada em 1970, a Comadesp nasceu com o propósito de fortalecer a comunhão entre ministros, preservar a autonomia de cada ministério, oferecer suporte aos obreiros e suas famílias. Por meio dos seus múltiplos conselhos, oferece assistência social, jurídica, psicológica, administrativa, espiritual, garantindo o amparo e a orientação às igrejas filiadas aos ministros sob sua cobertura, tendo como lema, cuidar de gente que cuida de gente. Temos aqui os representantes da Comadesp, no plenário, o pastor Hilário Monte Fernandes, vice-presidente da Comadesp. Seja bem-vindo, pastor, nessa Casa do Povo. O pastor Dr. Estevão Lino, conselheiro jurídico. Seja bem-vindo, pastor. O pastor Fernando Farias, membro. Seja bem-vindo. O pastor Moisés Ivo Suíço, membro. Então, agora nós vamos votar essa moção de aplauso em homenagem aos 55 anos. Em votação, os requerimentos constantes na pauta da sessão de hoje, 9 de setembro de 2025. Aberta a votação. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, o vereador Rogério da Casenha. Boa tarde, senhor presidente. Quero parabenizar o senhor por essa moção que manifesta votos de louvor em comemoração aos 55 anos da Fundação, Comadesp no Estado de São Paulo, e cumprimentar também o querido pastor Hilário Monte Fernandes, presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, em São José dos Campos, e terceiro vice-presidente da Comadesp, também o advogado, doutor Estevão Lino, conselho jurídico da Comadesp, ao pastor Moisés Ivo Suíço, membro da Comadesp, e ao pastor Fernando Farias, membro da Comadesp também. E dizer que eu tenho, assim, grande alegria, presidente, de ter o pastor Hilário nessa Casa de Leis e aqui, nessa oportunidade, testemunhar que o pastor Hilário, ele fez toda a diferença na minha vida
quando eu passei por aquele difícil processo da minha saúde. Eu aprendi que quem gosta de você, quem se importa com você, te procura. E quando eu era criança, eu ouvi uma frase que eu levei para o meu coração e não esqueço até hoje. Uma frase que fala assim, que há pessoas que não pulam uma poça de água por você. Pessoas que você atravessa mares por ela. E quando é a sua vez, não pulam uma poça de água por você. Ou seja, é no momento da adversidade que você conhece as pessoas, né? Deus permite muitas vezes você passar por situações para você reconhecer quem te ama realmente, quem se importa com você. E nos dias que eu passei ali no Pio XII, eu fiquei no isolamento total. O pastor Hilário foi ali para me visitar, para me orar por mim, e o hospital não autorizou a entrada dele. Então ele poderia muito bem falar, olha, quando você tiver a sua alta, né, se você sobreviver, eu vou na sua casa. Não, ele voltou novamente ao hospital, conversou com o amado superior, ela autorizou ele entrar no meu leito, ele fez uma oração por mim, leu uma palavra, e a partir daquele dia eu me senti muito bem, e eu estou aqui hoje, e eu sei que parte da minha recuperação eu devo também ao Ministério de Taubaté, que uniu a sua fé em oração ao meu favor. E eu aprendi, viu, pastor Hilário, que quando a gente ora, o céu se movimenta. Quando a terra diz para nós que não há solução, não há o que fazer, se nós batermos lá no consultório celestial, se nós orarmos, Deus ele vai mover a nosso favor. E ele fez isso por mim, e eu quero aproveitar agora, nesse momento, e te agradecer aqui, viu, pastor Hilário, por tudo que o senhor fez por mim e pelo seu ministério que orou ao meu favor quando eu mais necessitei. E parabéns à Comadesp. E parabéns, presidente. Questão de ordem, o vereador Sena. Presidente, venho aqui só para finalizar, agradecer à Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, nosso secretário Roberto de Lucena, pelo apoio que foi dado desde o início do ano passado e esse ano também pelo segundo ano consecutivo, a Agrotec, que se tornou lei municipal aqui, inserida no calendário do município, também lei estadual da deputada Letícia Aguiar, que insere também no calendário do Estado de São Paulo, a importância da valorização do homem do campo, né, do produtor rural, da agricultura familiar. Então, é importante eventos que resgatam não só a cultura, não só os valores, né, do sertanejo, do homem caipira, mas principalmente aqueles que produzem e que geram riqueza também no campo. Então, quero aqui agradecer ao governador Tarcísio também, através do chefe de gabinete, o Porto, que nós estivemos lá na Casa Civil, e deliberamos ações em conjunto também para a realização que vai iniciar amanhã. E quero aqui agradecer a todos os vereadores aqui que votaram, né, a favor da lei que inseriu no calendário do município, a Agrotec, e estão todos convidados, né, agora, nesse final de semana, a participar no Parque da Cidade, juntamente com o autor dessa lei, que vou participar lá com muita alegria, né, como o meu primeiro projeto de lei aprovado, embora simbólico e na nomenclatura do município, mas com muita honra, juntamente com a deputada Letícia Aguiar e com a Secretaria de Turismo e com o governo do Estado de São Paulo. Parabéns a todos do agro, o agro é dos campos, o agro é top, o agro é do Brasil. Discutido de votação, o vereador Marcelo Garcia. Senhor presidente, quero aqui parabenizar a Vossa Excelência pela moção de aplauso à Comadesp, parabenizar todos os pastores, pastor Hilário, pastor Estevão, pastor Fernando, pastor Moisés, pelos 55 anos, né, da Comadesp. Sabemos de quantas histórias, quantas vidas recuperadas, quantos pastores e obreiros formados. A Comadesp, que não é uma referência só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Que Deus continue dando essa força para vocês, a Comadesp, para que o reino de Deus continue avançando aqui na terra. Parabéns a todos. Então, quero agradecer também a paciência dos pastores, o pastor Hilário, o Estevão, o Fernando, o Moisés. Aqui, o parlamento é assim, às vezes os vereadores têm que expor alguns problemas, falar, a gente pede, até o secretário aqui estava preocupado, eu falei, não, já vai votar a moção dos pastores, né, Milton? Já votou? Com a palavra, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Nesse domingo, ontem,
chegou até este vereador ontem, né? 11 de ontem? Caramba, tá. Desculpa, pessoal. A gente que acorda muito cedo e dorme muito tarde acaba bagunçando mesmo a cabeça. No domingo, chegou até este vereador uma situação onde um jovem de 18 anos estava acamado, com dor na coluna, não conseguia se mexer. A família ligando desde as 9 horas da manhã, tentando o SAMU, e o SAMU, através do seu protocolo, recusou o atendimento. Eu fiz a ligação também para o SAMU, explicando a situação que esse jovem, onde ele mora, dificuldade muito grande de escada, também se recusou o atendimento. Infelizmente, a nossa base do Corpo de Bombeiros funciona das 2 da tarde às 10 da noite, não tivemos, então, o atendimento do Corpo de Bombeiros. Senhor presidente, a gente está entrando nessa casa com um projeto de lei autorizativo, onde autoriza a prefeitura um convênio com as empresas de ambulância que fazem esse tipo de trabalho de remoção. Assim, o SAMU vai poder continuar fazendo o seu trabalho de urgência e emergência, mas essa população também vai ter o seu atendimento garantido. Encerrado o processo de votação, passaremos agora ao momento do pinga-fogo. O primeiro vereador inscrito para falar no momento do pinga-fogo, o vereador Tomás Henrique. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Bom, alguns temas me trazem aqui hoje, mais uma vez, em foco, né, no Brasil inteiro, a questão do julgamento, ou melhor, do teatro contra o presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, né? Para surpresa de 0 pessoas, né, Alexandre de Moraes e Flávio Dino já votaram pela condenação, não só do presidente Bolsonaro, mas de outros membros, ex-membros do governo federal durante a administração do presidente Bolsonaro. Esperado, completamente esperado, esse teatro que seria feito pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal para condenar o presidente Bolsonaro por aquilo que ele não fez. Aliás, pelo que ele afirmou ipsis literis que ele achava que não devia ser feito, que foi a depredação do dia 8 de janeiro, que na visão desses ministros seria a conclusão da tentativa de golpe do Estado, um equívoco, que eu tenho absoluta certeza, fé em Deus, que ainda que a justiça dos homens não seja feita, a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo será feita, e o presidente Bolsonaro, assim como já é inocentado pela população, pela maioria da população brasileira, também verá a justiça sendo feita para si. Mas além desse tema do presidente Bolsonaro, outro tema me chamou a atenção nesta semana, né? Nós poderíamos falar sobre a luta que nós temos travado na questão do aumento de impostos, que é uma pauta que desde o primeiro mandato eu tenho defendido, que São José dos Campos pode e deve ser uma cidade referência na boa aplicação de recursos públicos, administrando bem o dinheiro do pagador de imposto e, consequentemente, diminuindo a necessidade de meter a mão no bolso do trabalhador para reajustar impostos e prejudicá-los. Mas, além do que acontece em nossa cidade, a gente vê uma série de injustiças e perseguições que ocorrem no Brasil por gente do governo federal que quer aumentar impostos, que quer perseguir seus inimigos, principalmente com mentiras. Tem um jovem aqui que é uma referência para mim. Este jovem
é um deputado federal mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira, referência para milhões de outros jovens que compartilham do que ele defende, do que ele luta. Nicolas Ferreira, no início deste ano, fez um vídeo que viralizou em praticamente todas as redes sociais. As tias do Zap receberam, os jovens receberam. É difícil encontrar alguém andando na rua, você pode ir na igreja ou pode ir no bar, que não tenha visto o vídeo do Nicolas Ferreira. E neste vídeo ele defendia, ou melhor, ele denunciava o governo federal que queria monitorar transações de Pix. Pix de valores de até R$5.000 seriam fiscalizados pelo governo federal. E graças ao vídeo do Nicolas Ferreira, essa política que seria adotada pela política fiscal do ministro Haddad, ou melhor, do Tachad, foi evitado que ocorresse no Brasil. E sem a fiscalização, essa intromissão do governo, no pequeno comerciante, no pequeno trabalhador, nas pessoas mais simples, do Pix até R$5.000, nós evitamos uma hipertaxação, porque o que o governo queria não é segredo, e eu aqui volto e reafirmo. O governo queria monitorar essas movimentações por Pix para tentar pegar o pequeno, micro trabalhador que está na periferia ou que está na informalidade e taxá-lo, porque ele não está declarando ou porque ele está sonegando. Um cara que sonega até um Pix de R$5.000 é o quê? É um trabalhador tentando pôr dinheiro na mesa da família dele, porque se ele for pagar imposto para o governo federal, depois roubar, como tem feito com o INSS, ele não consegue ter dinheiro para pagar o básico, vestir os filhos dele, comprar uma cesta básica para cuidar da família. Então, muitos trabalhadores estão na informalidade porque precisam. São honestos, mas estão na informalidade porque precisam, porque o governo taxa demais e queria, com essa política do Pix de até R$5.000, pegar essas pessoas, esses coitados que estão lutando para sobreviver no Brasil de Lula. Mas daí, você é surpreendido com a notícia agora da Polícia Federal, que está atrás do PCC na Faria Lima. Muito bem, tem que pegar o PCC mesmo, o Comando Vermelho, o tráfico de drogas, porque o Brasil está a caminho de se tornar um narco-estado. Mas daí, a galera brilhante aí da imprensa comprada pelo governo federal, os influenciadores da esquerda, os próprios ministros, gente do governo Lula, insinuando que este rapaz aqui, olha a cara dele de bom moço, Nicolas Ferreira, ele teria colaborado com o primeiro comando da capital, com o PCC, ao defender que não fossem monitoradas transações de até R$5.000 no Pix. Imagina. Agora o PCC, que está sendo investigado por lavar dinheiro em posto de combustível na Faria Lima, está movimentando até R$5.000. Querem convencer você que o Nicolas Ferreira, quando ele te defendeu de não ter seu Pix até R$5.000 vasculhado e potencialmente taxado, que era a intenção última do governo federal, que quando ele fez isso, na verdade, ele estava querendo defender o crime organizado, para que o crime organizado não fosse fiscalizado. Onde que o crime organizado e o primeiro comando da capital movimenta R$5.000? Isso é para pegar pobre, trabalhador que está na informalidade. Agora, a mesma imprensa, o mesmo governo que fala isso do Nicolas, não explica essa matéria aqui, ó, distribuidora de combustível investigada por ligação com o PCC, tem contrato com a Presidência da República e ministérios. Olha aqui, ó. Cadê os influenciadores? Cadê os ministros do governo federal? Cadê os jornalistas da Globo News, ou é Globe? Cadê aquela menina que mandaram embora? Já arrumou uma boquinha na UOL? Daniela Lima, né? Aqui, ó. Isso aqui que eles têm que repercutir. Governo federal com contrato com empresa que lava dinheiro para o primeiro comando da capital. O crime do organizado. Outra coisa que eu quero ver essa turminha aí repercutir. Olha só essa foto aqui, ó. Presidente da República, senhor Lula, tá vendo que está circulado uma senhora aqui? Essa senhora foi presa, estava lá recebendo o Lula, na favela do Moinho, recebendo o Lula. Essa senhora
está aqui na imagem com o presidente, líder comunitário que negociou visita de Lula e extorquia moradores. Está aqui a manchete. Olha só. Olha as boas companhias que o Lula e o PT andam. Vão na favela, dominado pelo crime organizado, por facções criminosas, pelo tráfico de drogas, e são recebidos. É isso que a gente gostaria de ver na imprensa, livre, verdadeira, e não ilações mentirosas, fajutas, contra o Nicolas Ferreira, que está lutando para defender o trabalhador pobre na informalidade, ao criticar o PIX. Então, que o governo federal possa fazer sua parte, a Polícia Federal, principalmente, combater o crime organizado, antes que o Brasil vire um narco-estado, como já virou a Venezuela, dos aliados de Lula, de Maduro, com o cartel que ele comanda e vende droga para o mundo inteiro, que muito provavelmente é associado ao PCC. Tem que combater isso, sim. Agora, falar que o Nicolas Ferreira queria combater, ou melhor, que o Nicolas Ferreira queria ajudar o crime organizado do PCC, é um absurdo, é uma ilação, é uma insinuação tão burra, tão besta, que eu acho que nem petista acredita numa besteira dessa. Agora vamos cobrar a imprensa também, para que eles noticiem a relação do PT, a relação do Lula com essa mulher que foi presa agora, que o recebeu na favela, e agora está sendo presa por envolvimento com o crime organizado, assim como o Ministério que está tendo contratos, o Ministério do Governo Federal, contratos com empresas envolvidas com o PCC, com o Comando Vermelho, até porque nós, que somos brasileiros, a gente sabe muito bem quem tem um diálogo cabuloso com o crime organizado aqui no Brasil. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito para falar no momento do pinga-fogo, o vereador Rogério da Cacém. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos, vereador. Boa tarde, senhor presidente, toda a mesa, nobres vereadores, funcionários da casa e todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Hoje eu quero falar aqui um pouquinho do que aconteceu no mês de agosto, que foi o aniversário dos 148 anos do nosso querido distrito de Eugênio de Melo. E, em comemoração ao aniversário do distrito, teve uma programação muito bonita ali na nossa região. Foi uma feira gastronômica realizada na estação ferroviária, ali em torno da estação. Teve o tradicional desfile cívico, que esse ano, a nosso pedido, voltou novamente para a Avenida Ambrósio Molina. Foi um desfile muito lindo e, segundo a população, foi a melhor festa cultural do distrito e o melhor desfile. E nós preparamos um vídeo contando um pouquinho do que aconteceu e eu queria que vocês acompanhassem. Por gentileza, Beto, o vídeo. O distrito de Eugênio de Melo celebrou nesse mês de agosto seus 148 anos de história. Uma data marcante que resgata a memória e valoriza a identidade de uma comunidade que, ao longo dos anos, tornou-se símbolo de cultura, tradição e desenvolvimento para São José dos Campos. Nos dias 22, 23 e 24 de agosto, a população pôde reviver uma festa que há quase uma década não era realizada. Levando as reivindicações da comunidade para a Prefeitura Municipal, o vereador Rogério da Cacém garantiu que essa importante comemoração voltasse a ocupar o seu espaço de destaque no calendário cultural de São José dos Campos. Pessoal, depois de quase 10 anos, retorna aqui no distrito de Eugênio de Melo essa festa maravilhosa em comemoração aos 148 anos do nosso querido distrito de Eugênio de Melo. E essa é uma demanda da comunidade. Há muito tempo eles têm pedido a nós, que retornassem as comemorações
informações. Nós conseguimos conversar com o prefeito, o Anderson Farias, o departamento de eventos, solicitamos a eles e hoje está isso aqui, ó. Muita gente está abarrotado de pessoas e sabe o que é isso? É sinal que a comunidade aprovou e assim como a festa está sendo um sucesso, esse ano o desfile também vai ser. Vai ser o melhor desfile de todos os tempos aqui em Mogi de Melo, como essa festa aqui está sendo. É cultura, é lazer, é entretenimento para nossa população. Obrigado, vereador. Bora. Vai comer de novo? Agora já comi uma bandeja bem servida de galinha caipira com feijão tropeiro. Agora eu vou de doce. Doce é vida, né? Eu vou comer só no final, vamos lá. Por favor. Valeu, gente. As atividades tiveram como palco a histórica Estação Ferroviária de Eugênio de Melo, local que guarda em sua arquitetura e em sua história a alma e a identidade do distrito. Ali, milhares de famílias se reuniram para celebrar, confraternizar e desfrutar de uma programação diversa e acolhedora. O que você tá achando da festa? Tô achando uma maravilha, muito top. Tá muito boa, sério. Pro pessoal aqui que mora é uma coisa nova, então, tipo, agrega muito pra todo mundo curtir. O evento contou com a tradicional feira gastronômica Trembão, que trouxe sabores marcantes da culinária regional e valorizou os comerciantes, empreendedores e entidades sociais da comunidade. Barracas de doces, comidas típicas, pratos variados e um ambiente familiar mostraram o talento e o empenho de quem faz da gastronomia um instrumento de identidade cultural e fortalecimento econômico. A comida tá ótima, baião de 2. Peçam, que Deus abençoe todos os envolvidos, a produção tá top. Além disso, artesãos locais tiveram a oportunidade de expor seus trabalhos, mostrando a riqueza da criatividade joseense. A economia local também foi impactada positivamente, com o comércio local sendo muito fortalecido. Tivemos também parque de diversões, shows musicais com diversas bandas e apresentações que animaram o público durante as noites de sexta, sábado e domingo, garantindo lazer e entretenimento para todas as idades. Ainda mais com essa banda maravilhosa que eles são. Galera, todo mundo pulando! E chega o momento mais esperado da noite de sábado. Você me deixa doido. Maravilhoso, não tem uma maneira melhor pra gente poder comemorar uma festa com Melaras Insanas, uma das melhores bandas de Cara, muito bom, tudo muito bom, bem elaborado, né? Tudo muito bem planejado, achei muito legal. O show foi demais, eu tô até suando aqui de tanto que eu pulei. O pessoal super divertido, interagiu com a plateia, muito legal isso. Tocar no Eugênio de Melo, onde a gente tem bastante amigos já conhece, cresceu próximo aqui. Sensação única, maravilhosa, familiares, amigos, a galera que segue a banda. A festa tá linda, bem organizada, então foi um sucesso, foi ótimo, maravilhoso. E enfim, chega o momento mais esperado da noite de domingo, o show da banda Special Queen, com os clássicos eternizados dessa grande banda. O trem passa buzinando, fechando esse momento épico com chave de ouro. E é claro, a galera vai ao delírio. Mas a programação não se limitou às noites. No domingo pela manhã, a Avenida Ambrósio Molina voltou a receber o tradicional desfile cívico. O que você achou?
achou do desfile ter voltado aqui pra avenida? Você preferiu onde era? Preferiu voltar pra cá? Eu achei maravilhoso, aqui é bom demais, perto de casa. Vim andando, não tem muito o que falar, maravilhoso, gostei, muito bom. Ah, eu acho melhor, viu? Porque lá era muito apertado, lá na estaçãozinha lá. Pouco espaço, né? É, porque aqui é mais bonito, é grande a avenida, né? A gente dá pra ver inteirinho o desfile. O senhor é morador antigo aqui? É, faz 20 anos que eu moro aqui. O que vocês estão achando do desfile ter voltado aqui pra Avenida Ambrósio Molina? Nota mil. As crianças gostam mesmo de se divertir, né? Tá certo. Tem que fazer isso sempre, né? Você é morador antigo aqui? Sim, faz 17 anos. Não sou daqui não, mas faz 17 anos eu tô pra cá. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Não gostaram? Ah, lógico, tá ótimo aqui, né? Aqui, pelo menos, eu acho que pra mim é mais cômodo, né? Porque lá a gente não via nada, né? E era um tumulto. Aqui, pelo menos, é mais espaço, né? Eu tô gostando. E a gente mantém a tradição também, né? Mantém a tradição, né? Eugênio de Mello é Eugênio de Mello, né? Não tem jeito, né? Aqui o desfile já é tradicional aqui na avenida, não tem jeito. Aqui é o melhor de todos, não tem como. Realmente a volta do tradicional desfile cívico do aniversário do distrito de Eugênio de Mello de volta à Avenida Ambrósio Molina foi um verdadeiro marco. E é claro que a população compareceu em peso. O desfile contou com a participação de inúmeras agremiações, como o Exército, os bombeiros, diversas escolas. Recebemos a Escola Municipal de Ensino Infantil, professora Fátima Aparecida Apertou. Bandas marciais. Igrejas. A paróquia Imaculada Conceição aqui de Eugênio de Mello pertence à sua divisão de tradição. É pastorada no Campo Serra. Foram muitas organizações. O Rancho do Tropeiro. Grupos de carros e motos antigas. Empresas. Os tropeiros e representantes da comunidade que desfilaram com orgulho, resgatando uma tradição que simboliza a união e o pertencimento da população de Eugênio de Mello. Rapaz, é muito bom, né? Reviver antigamente, quando eu era criança, eu ficava ali vendo, e hoje poder passar aqui, reviver tudo aquilo que é muito bom. Dentre as entidades, desfilou também a Acazem, que trouxe para o desfile os bombeiros mirins. Várias modalidades de luta, como judô, muay thai, karatê, taekwondo, hapkido, e várias modalidades de dança, como balé, jazz, dança do ventre, projetos
projetos sociais como o Varal Solidário, Sopão Solidário e a Oficina de Brinquedos. O retorno do nosso tradicional desfile para a Avenida Ambrósio Molina foi fruto de uma reivindicação da comunidade que foi acolhida pelo vereador Rogério da Acazem e atendida pela Prefeitura Municipal. Olá, minha querida comunidade do Distrito Eugênio de Melo. Para quem não sabe, eu sou morador aqui do distrito desde 1985, vi o distrito crescer e eu tinha uma demanda muito grande da comunidade, um anseio da nossa população que o desfile retornasse para a Avenida Ambrósio Molina. Eu conversei com o prefeito Anderson Farias, com o departamento de eventos, isso se realizou e o desfile foi muito top, muito bom, a comunidade aprovou. E lá no local onde era feito o desfile anteriormente, que é a área da estação ferroviária, nós já reivindicamos junto ao prefeito que aquela área seja totalmente revitalizada. Já existe o projeto e tem coisa boa chegando aqui para nossa população. E quando a área estiver apropriada, vocês podem ter certeza que nos moldes do que aconteceu no dia 22, 23 e vai acontecer hoje, que foi uma grande festa com parque, feira gastronômica, feiras de artesanato, nós teremos aqui sempre, como acontece em outras cidades onde existem estações ferroviárias. Esse é o meu compromisso com a comunidade e vocês podem sempre contar com o vereador Rogério da Acazem. Um grande abraço e feliz aniversário, Eugênio de Melo. Parabéns pelos seus 148 anos de existência. A dedicação e articulação do vereador Rogério da Acazem junto à Prefeitura Municipal foram decisivos nessa conquista, garantindo que a festa fosse retomada e realizada com a qualidade e organização que a população merece. Então deixamos registrado aqui o nosso agradecimento e reconhecimento a todos envolvidos nessa grande celebração, e em especial a comunidade do distrito de Eugênio de Melo, cuja participação e união foram fundamentais para resgatar essa festa que fortalece laços, gera oportunidades e reafirma o orgulho de ser joseense e, sobretudo, morador do distrito de Eugênio de Melo. Aqui é um lugar de histórias, de cultura, de tradições. Que venham muitas outras celebrações. Eu mando parabéns para o Eugênio de Melo e para todos os moradores aqui do bairro, viu? Eugênio de Melo, viva! Parabéns! Conclua, vereador. Parabéns, população de Eugênio de Melo. Parabéns, Eugênio de Melo, pelos 148 anos. Parabéns, Eugênio de Melo. Obrigado, senhor presidente. Próxima vereadora inscrita para falar no momento Pinga Fogo, a vereadora Juliana Fraga. Vossa Excelência tem um tempo de 5 minutos, vereadoras. Vereadora, agora na questão de ordem, é só Pinga Fogo. Questão de ordem, a vereadora Amélia Noni. Senhor presidente, só para registrar que amanhã, de manhã, vai ter uma reunião com a Secretaria de Educação e os pais de alunos da escola infantil lá dos Freitas estão todos mobilizados contra o fechamento. Além dos pais, os comércios estão fazendo abaixo-assinado. Então, eu queria aqui registrar, já avisei, a vereadora Juliana Fraga já estava sabendo do assunto, é da comissão, mas fazer esse registro importante porque vários pais estão assistindo à sessão de Câmara. A senhora vai conceder os 5 minutos para a vereadora? Não. Não? Vou falar 5 minutos só. Então, com a palavra, a vereadora Juliana Fraga, por tempo de 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Venho a essa tribuna para falar, na verdade, hoje eu acabei de pedir 1 minuto de silêncio em memória de Matheus Kiyoshi Takei da Silva e de Jordana Kelly Donizete, conhecida carinhosamente por nós como Jordana Doni. 2 jovens que, de forma tão dolorosa e precoce, perderam suas vidas em razão do suicídio. Essas 2 histórias, infelizmente, não são casos isolados. O Setembro Amarelo nos lembra todos os anos da urgência de falar sobre a prevenção ao suicídio, mas ainda encontramos quem minimize a situação ou trate como se não fosse prioridade. Só que é vida, então deve ser tratado como prioridade.
Trago aqui também um comentário que recebi pelas redes sociais que escancara a realidade da nossa cidade, infelizmente. Uma mãe que está aguardando uma consulta com um psiquiatra desde 2023 para sua filha. Então, nós precisamos olhar novamente sobre a situação aqui em São José e como a gente tem tratado a saúde mental das pessoas da nossa cidade. Porque nós não podemos tratar com descaso, não podemos tratar como se amanhã a gente faz, depois a gente faz, minimizar o efeito da situação de quem está passando por uma questão psicológica, uma situação emocional, que isso pode desencadear em coisas mais graves e dolorosas. E é nesse sentido que eu lembro também uma conquista importante aqui da nossa cidade, uma lei municipal de minha autoria, que são os psicólogos nas escolas. Foi um grande avanço para atendimento das nossas crianças e adolescentes, que passam pelas escolas com alguma situação, com algum problema, e já é olhado desde cedo sobre a questão emocional. Só que isso precisa avançar e melhorar, precisa ampliar esse cuidado, precisa realmente de políticas públicas e efetivar, mas não só nas escolas, precisamos olhar em todas as localidades, nas UBSs, nas igrejas, nos centros, nas casas dos idosos, enfim, em todos os locais, precisamos ter pessoas que olhem pela saúde emocional e psicológica das pessoas. E garantir psicólogos nas escolas, consultas de saúde mental acessível, acolhimento nas unidades de saúde e respeito aos encaminhamentos médicos. E aqui eu quero fazer uma denúncia. Já fiz a primeira porque a mãe está aguardando desde 2023 um psiquiatra para sua filha. Eu quero fazer uma outra denúncia porque houve uma mudança no atendimento psiquiátrico aqui na nossa cidade. Antes já tínhamos a dificuldade de serviços concentrados apenas na Zona Sul, lá no satélite, de acesso limitado para quem vinha de outras regiões. Agora o atendimento foi transferido para o Hospital Francisca Júlia, lá no Torrão de Ouro. E, pasmem, só existem 2 horários de ônibus para ir para lá. 2 horários para ir, 2 horários para voltar durante a semana, e 1 horário para ir e 1 horário para voltar no final de semana. O acesso cada vez mais dificultoso para o paciente e para a família. Não podemos permitir que histórias como as de Mateus, como as de Jordana, se repita pela falta de cuidado, pela demora no atendimento ou pela negligência em políticas públicas que podem salvar vidas. Sendo assim, relembrando que ainda estamos no Setembro Amarelo, e é um mês que a gente fala e coloca uma luz para essa questão, faço um apelo, que possamos transformar o luto em luta, e que essas perdas não sejam esquecidas, mas nos impulsione a garantir que cada cidadão nessa cidade tenha acesso digno, humano e contínuo à saúde mental. É importantíssimo, é urgente, não podemos deixar para amanhã, precisamos olhar para a saúde integral do ser humano, e a saúde mental é algo que, nessa época, a gente precisa dar luz e ampliar as políticas públicas. Obrigada, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para falar no momento de pinga-fogo, o vereador Renato Santiago. Próximo vereador inscrito para falar no momento de pinga-fogo, o vereador Renato Santiago. O vereador Renato Santiago, não estando presente, passaremos a vez agora o orador dessa noite, para o pinga-fogo, o vereador Fernando Petit. Vossa Excelência tem o tempo de 10 minutos, vereador. Boa tarde, presidente, novamente. Boa tarde aos demais vereadores, a todos os funcionários da Câmara, também as pessoas que estão aqui na Câmara e aos telespectadores da TV Câmara. O primeiro assunto aqui, falar do aumento dos casos de estupro em São José dos Campos, né? Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, houve um aumento expressivo nos casos de estupro em São José dos Campos. Nesses primeiros 7 meses,
foram 118 registros. E desde 2001, quando a Secretaria, né, de Segurança começou a divulgar, a contabilizar os casos de estupro, é o maior número já registrado desde 2001, né, 24 anos. É alarmante, né, uma notícia dessa. E é urgente que o município de São José dos Campos atue de forma proativa na prevenção e combate à violência sexual em São José dos Campos. É por isso, protocolamos a indicação 6356, solicitando à Prefeitura a promoção de ações de segurança, campanhas de combate ao estupro e ampla divulgação de canais de apoio às vítimas. Aqui eu lembro, né, destaco a Lei Municipal 10.457, né, de minha autoria, de dezembro de 2021, que institui o programa Sinal Vermelho, aquele sinal, né, o X vermelho que a mulher põe na palma da mão, para demonstrar que está tendo violência doméstica, está passando, né, por violência. A gente divulga isso todo ano, né? Há pouco tempo eu fiz um post, chamei algumas pessoas conhecidas em São José dos Campos, né, homens, para mostrar o apoio a essa campanha, e muitos que eu convidei não sabia, né, a origem desse pedido de socorro, o X. Então, a gente acredita que a Prefeitura possa divulgar isso, deva divulgar isso durante todo o ano, até para todo mundo ter o conhecimento, e também fazer com que as mulheres possam denunciar os seus pares, né, tomar coragem e demonstrar através de um sinal, e também a população possa tomar conhecimento que esse sinal vermelho é um pedido de socorro. Também é essencial promover ações educativas e campanhas permanentes de conscientização da população. É fundamental ampliar os cursos gratuitos de defesa pessoal. Lembro que, no início do mandato do prefeito Felício, em 2017, solicitamos através de ofício e fomos atendidos pelo secretário de Defesa do Cidadão, né, à época, Bruno Santos, o secretário Bruno Santos, que começou com as aulas de defesa pessoal, né, na Guarda Municipal. Também já preparamos um ofício para perguntar quantas mulheres já passaram por esse curso, né, o período que está acontecendo, que também é fundamental você criar, né, uma autonomia para essas mulheres também reagir ao ataque, né? Logo depois daquele caso que a gente até estava comentando um pouco antes de eu subir na tribuna, junto com alguns vereadores, aquele cidadão que deu 61 socos na namorada, foi preso. Ele foi preso porque o porteiro do prédio viu toda a cena, viu o ocorrido dentro do elevador, chamou a polícia e prenderam o agressor no momento, né? E ali muitas pessoas famosas, né, que são lutadores, mulheres lutadoras, fizeram um vídeo, né, de como se proteger. E aí, vendo um vídeo, é lógico, nem todo mundo vai aprender vendo o vídeo, vai ter aquela reação no momento, mas com aula de defesa pessoal é fundamental, é imprescindível para que essas mulheres possam fazer sua defesa ao algum ataque. Infelizmente acontece, né, de alguns homens ainda pensar que se pode bater em mulher. A gente aprende desde muito pequeno, a gente ensina para os nossos filhos também, que isso é errado, mas infelizmente a gente vê mais casos aparecendo e a gente precisa que a administração pública municipal possa agir com essas ações que a gente deu exemplo, e principalmente com conscientização, desde a escola, né, e também para a população em geral. E, por último, também, a gente pesquisou, né, tem um exemplo de iniciativa inovadora, que é o programa Abrigo Amigo, realizado pelo governo do Estado de São Paulo, que transforma painéis de pontos de ônibus em mídia inteligente com atendimento remoto para mulheres em situação de risco. Eu já vi esse vídeo e vi novamente, até para falar na tribuna, né, a mulher está no ponto de ônibus, sente algum risco, ela já pode ter essa chamada, né, diretamente com um atendente que vai afugentar, vai amedrontar quem quer cometer algo à noite, à tarde, quando a mulher está um pouco mais sozinha. Isso é fundamental. A Prefeitura de São José dos Campos poderia trazer essa iniciativa aqui para a cidade. O segundo assunto é a parceria Prefeitura e CIS, Centro Médico vinculado à Faculdade Anhembi Morumbi. Foi anunciado a semana retrasada, se eu não me engano, né, pelo prefeito, secretário de Saúde. É lógico que é uma novidade que todo mundo gostou, principalmente quem está à espera no atendimento médico, passar por médico. Aqui na Câmara a gente comentou muito, não usei a tribuna, mas conversando com alguns vereadores, uma iniciativa importante, né, a contratação de especialistas, porque a gente imagina que a fila vai andar, né, que o cidadão vai ser atendido. Mas eu recebi um munícipe que falou que ele passa com o médico, né,
do CIS, que é o Centro Médico vinculado à Faculdade Anhembi Morumbi, pelo especialista. Depois, esse munícipe tem que passar pela UBS. Então, ele já passou pelo especialista, vai ter que passar por um clínico geral na UBS, e esse clínico geral, em alguns casos, que foi o caso desse munícipe que nos procurou, e depois a gente soube de outras pessoas, o clínico geral não quer prescrever o que o especialista fez, já que não foi ele que fez o primeiro atendimento. Então, ao invés dessa parceria estar dando agilidade, né, fazendo com que o munícipe possa ter seu atendimento, possa ter um resultado final, que saiba quais exames fazer, para que tenha o diagnóstico correto e depois, posteriormente, ter a receita adequada, né, os medicamentos adequados, ele acaba tendo que passar por um outro médico na UBS. Né? Às vezes, tem UBS que é mais rápida, tem outras que não. Então, aquela agilidade proposta, né, anunciada por essa parceria, está não acontecendo, né? Está não acontecendo. Então, a gente aqui na tribuna, é lógico que é uma crítica, mas também a gente pede para que o secretário de Saúde, né, toda a sua parte de diretores da saúde, possam fazer com que o jeito que a pessoa passe pelo especialista já agilize os exames e, posteriormente, o receituário médico. Assim que eu lembro uma vez do Dr. Danilo Stanzani, secretário de Saúde, à época do prefeito Eduardo Cury, ele acelerou, né, fazendo com que alguns cidadãos que estavam esperando sendo atendidos pelo clínico geral já passassem pelos especialistas da rede, e ali aquele especialista já podia medicar, já dar os exames, e com isso a fila que a gente sabe que existe, né, é dificilmente anunciada, até porque a Justiça proíbe que tenha fila na saúde, né, não só em São José dos Campos, no geral. A gente sabe que se agilizar, né, fazer com que os munícipes possam rapidamente ser atendidos e ter o destino, né, como eu falei, né, os exames rapidamente realizados e depois ter a consulta para que possa ter a receita, a gente vai ver uma saúde muito melhor em São José dos Campos. Obrigado, presidente. Próxima vereadora inscrita para falar no momento Pinga Fogo, a vereadora Amera não. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos, vereadora. Boa tarde a todos. Por favor, a tela. Julgamento de Bolsonaro e generais é histórico e necessário para a democracia e o futuro do Brasil. O Brasil quase voltou a uma ditadura que durou 21 anos, porque uma organização criminosa, constituída por um grupo político, não soube perder as eleições. Essa é a fala do ministro Alexandre de Moraes. Próxima. Atos golpistas de 8 de janeiro. Esse é um trecho forte e contundente do voto do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, na etapa final do julgamento de Bolsonaro e de generais, pela trama macabra de golpe de Estado, incluindo assassinatos. Semana decisiva para a democracia. Próximo. Semana decisiva para a democracia e para o Brasil. Após longa investigação da Polícia Federal, com muitas provas, produzida pelos próprios bolsonaristas que tramaram um golpe de Estado, o Brasil começa um julgamento histórico contra a impunidade. Nunca um ex-presidente e militares de alta patente foram ao banco dos réus para ser julgados por seus crimes. Isso é fundamental para que o país defenda a sua democracia, que continua sob ataque. Não é possível normalizar essa barbárie.
Segundo as investigações, o esquema chamava punhal verde-amarelo e seria executado por militares de forças de elite do Exército Brasileiro. Consistia no monitoramento, prisão e morte de autoridades. Parte do plano chegou a ser impresso em uma impressora dentro do Palácio do Planalto. E dizia que Moraes seria morto com armas de fogo e Lula seria envenenado. O vídeo, por favor. Pretendiam... Nem os mais pessimistas podiam esperar que o que estava sendo planejado seria o assassinato do presidente e vice-presidente eleitos e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu mesmo. Em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, o vice-presidente, em virtude principalmente do primeiro, diziam, pela vulnerabilidade de seu atual estado de saúde e sua frequência aos hospitais, cogitaram envenenamento ou uso de remédio que induzisse o colapso orgânico. Não é possível alguém querer normalizar todo esse iter criminis desde meados de junho de 2021 até esse momento em que, com armamento pesado de forças especiais do Exército, se pretendia matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e com envenenamento ou remédio para induzir a colapso orgânico, se pretendia matar o presidente eleito da República. São muitos os crimes de Bolsonaro e os generais. As investigações da Polícia Federal também apontaram que o plano não se restringiu aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O plano de golpe estava em curso desde 2021. O Brasil demorou para atingir sua democracia, para concretizar sua democracia. Tivemos 20 anos de ditadura militar, torturas, desrespeito à independência de poder judiciário. As pessoas sumiam, as pessoas eram mortas. Não é possível banalizar o retorno desses momentos da história que já tivemos. Próxima. As listas dos crimes cometidos pelo Bolsonaro e por seus aliados. É longa e as provas são fartas. O uso de órgãos públicos para monitorar adversários, divulgar mentiras e atentar contra o judiciário em 2021. Ações para atacar a justiça eleitoral, a fim de colocar em xeque os resultados de 2022. Ameaças com o uso de lives presidenciais para deslegitimar as urnas eletrônicas e incitar seguidores. Tentativa de emparedar o Poder Judiciário com ameaças, com atos na Paulistas, em 7 de nove de 2021. Reunião ministerial em que se debateu tentativa de virar a mesa em 5 de 7 de 2022. Convocação de uma reunião com embaixadores para deslegitimar as eleições em 18 de 7 de 2022. Uso da Polícia Rodoviária Federal para dificultar a votação de eleitores de Lula no Nordeste. O uso da área técnica das Forças Armadas para questionar as urnas eletrônicas. Bloqueios de rodovias e acampamentos em quartéis por seguidores, incitando mentiras. Próxima. Atos executórios golpistas após
o resultado das eleições pelos réus, monitoramento de autoridades eleitas e ministro do STF, representação eleitoral do PL contra as urnas buscando anular votos de Lula, a reunião dos kids pretos para planejar atentado contra as autoridades, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e queima de veículos no dia da diplomação de Lula, 12/12/2022. Tentativa de explodir o aeroporto de Brasília com bombas de caminhões, em caminhões de combustível, em 24/12/2022. A execução do plano Punhal Verde e Amarelo para matar autoridades e desdobramentos. A edição da minuta do golpe de Estado em reunião com comandantes militares para discutir o golpe. Atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, quebrando a sede dos 3 poderes. Próxima. O Brasil quer justiça. Metade dos brasileiros consideram justa a condenação de Bolsonaro. Condenação de Bolsonaro, pesquisa CNT-MDA, de setembro de 2025. 49,6% acha justa, 13,5% outros não sabem, e 36% acham injusta. Próximo. O golpe não parou. O embargo econômico dos Estados Unidos, tramado por Bolsonaro e seus filhos, é um grave ataque à democracia e à economia. São José é a segunda exportadora, cidade exportadora para os Estados Unidos. Não bastou tentar um golpe de Estado para defender apenas os interesses da família. Bolsonaro e seus filhos seguiram os ataques à democracia e todo o povo brasileiro com o tarifaço de Trump. E o 7 de setembro, com a bandeira dos Estados Unidos, é uma afronta à nossa soberania. São muitos delírios dos golpistas, mas basta levar uma bandeira dos Estados Unidos no dia da independência do Brasil, é mais um capítulo de absurdo dos traidores da pátria que apoiam prejudicar os empregos e as nossas empresas para livrar o Bolsonaro e os golpistas da cadeia. Próxima. O que nós defendemos? Imposto zero para quem ganha 5 mil. Soberania do Brasil. Fim da escala 6x1 e o PIX. O que defende os bolsonaristas? Anistia e impunidade para os criminosos. Estados Unidos mandando no Brasil, boicote de Trump à economia brasileira e blindagem aos corruptos. Próximo, já estou terminando. Quem ama o Brasil defende a democracia, a soberania, sem anistia para golpista. Obrigada. Passaremos agora ao minuto de silêncio pelo passamento de Letícia de Júlia da Cunha, Matheus Quioche Taquei da Silva, Jordana Kelly Donizete, Carlos Eduardo de Faria César, a pedido dos vereadores e das vereadoras Marcelo Garcia, Gilson Campos, Juliana Fraga, Amélia Naomi, Fernando Petit, Cisney Campos e Sena.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.